Confira nesta continuação da aventura do Dakar Overland pelo Peru. Desceremos 4.200 metros, partindo do Vale do Cauca até o Oceano Pacífico em um só dia. Nos acompanhe nesta jornada repleta de descobertas e emoções, pelos abismos vertiginosos de um dos cânions mais profundos do planeta. A descida extrema off-road pela Cordilheira dos Andes. Descubra a essência do Peru nos vilarejos históricos e nos sabores autênticos de sua rica gastronomia. Apoie o Dakar Overland a continuar difundindo a cultura Overland. Se você curte aventuras e estradas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Desta forma, você fortalece nosso trabalho de inspirar futuros viajantes a realizarem seus sonhos sobre rodas. Esta série Peru é apresentada por Volda, sempre em movimento. Vasten, tecnologia Overland. Tire Shop São Paulo, centro automotivo oficial do Dakar Overland. Pneus Yokohama, performance e segurança desde a Patagônia. Araúa, presente nos destinos mais emblemáticos do Peru. A noite no Araúa Pueblito Encantado del Cauca foi um sonho. O silêncio profundo do vale, que era quebrado apenas pelo suave murmúrio do rio que cortava o hotel, nos embalou em um sono reparador. Na varanda do nosso quarto, a claridade do dia revelava a beleza mágica deste lugar. Estávamos ansiosos para provar o café da manhã. O café da manhã era servido no restaurante em um ambiente elegante e acolhedor. O buffet era farto, celebrando a cozinha andina internacional. A vista panorâmica das montanhas e dos terraços incas e o belo rio Cauca criavam um cenário perfeito para iniciar mais um dia de expedição pelo Peru. Mas a experiência no Araúa vai muito além. Esta é piscina aquecida. O hotel oferece uma infraestrutura completa para relaxamento e bem-estar, com piscina aquecida coberta. E ainda um spa com tratamentos que envolvem tradições ancestrais com técnicas relaxantes modernas. Há também a oportunidade única de alimentar as simpáticas alpacas que habitam o local. Adivinha por que as alpacas estão todas animadas aqui, ó? Que bonitinha essa alpaquinha comendo, gente. Olha só quantas alpaquinhas. Olha que graça. E para completar a imersão na natureza e na cultura andina, a poucos passos do hotel encontram-se termas de águas vulcânicas medicinais. As termas de Salihua situam-se às margens do majestoso rio Cauca. As águas brotam naturalmente aquecidas e preenchiam diversas piscinas, cada uma com sua própria temperatura. Mas está o quê? 5 graus agora? E vocês estão de roupa de banho. Nossa, vocês são malucos. Maluco 1, maluco 2, maluca 3 aí, ó. Espetacular. Foi a forma perfeita de começar o dia. O ar frio da manhã andina, contrastando com o calor das águas termais, com vista para um místico Vale do Cauca e o radiante céu azul no alto dos Andes. Na companhia de amigos, compartilhamos momentos de relaxamento e carregamos as energias para mais um dia de aventura e descobertas no Peru. Esta manhã memorável foi um presente para o corpo e a alma. Hospedar-se no Araúa Pueblito Encantado del Cauca foi uma experiência completa. Desfrutamos momentos únicos em um dos lugares mais mágicos do Vale do Cauca. Chegava a hora de seguir viagem, pois temos um longo deslocamento pela frente. O objetivo do dia será percorrer a extensão do Cânion del Cauca e então descer mais de 4.000 metros, partindo do alto da Cordilheira dos Andes até o litoral, onde tínhamos reserva na cidade de Camaná. Será um pesado percurso de 300 km, sendo em grande parte off-road. No total, teremos percorrido 4.760 km desde São Paulo.
Os vilarejos pareciam estacionados no tempo. O Vale do Colca nos faz sentir pequenos diante de toda sua magnitude. Entre os vilarejos, trilhávamos por uma paisagem viva que conta a história de civilizações que dominaram estas montanhas. Curioso é que esse negócio deve ser, é arqueológico, né? Então deve ter milhares de anos e ainda continuam usando, né? Você vê tem mídia lá embaixo. Avistamos novamente o vulcão Sabancaya, em atividade, lançando ao céu colunas de fumaça e cinzas. Agora o negócio vai explodir. Este aqui é o Canyon do Colca. Atração imperdível para quem vier a Peru. Olha só. A gente tá a 3.500 metros aqui. Nosso ponto. Gente, um monte de mulheres com alpaca pra tirar foto. À medida em que avançávamos, a geografia transformava-se radicalmente. As montanhas elevavam-se com imponentes paredões de pedra cortados pela estrada, enquanto o vale à nossa direita tornava-se cada vez mais profundo. O ar ficava rarefeito e o caminho desafiador. Túnel? Eu, hein? Eita! Finalmente chegamos ao Mirador Cruz del Cóndor, uma das atrações mais emblemáticas do Peru. Estávamos diante do Canyon de Colca, com mais de 4.000 metros,
2 vezes mais profundo que o Grand Canyon nos Estados Unidos. A grandiosidade deste canyon era marcante. Não avistamos os majestosos condores dos Andes desta vez, mas certamente o que vimos aqui levaremos para sempre em nossa memória. Vamos continuar, pois ainda temos um árduo caminho para percorrer hoje. Os Andes nos testavam mais uma vez. Ultrapassando 4.200 metros, o mal da altitude manifestou-se em forte dor de cabeça e peso no peito. Felizmente o comboio estava preparado. O cilindro de oxigênio medicinal aliviou rapidamente os sintomas. Olhando essas montanhas, a gente se sente no topo do mundo. É muito grandioso. Nos demos conta de que estávamos serpenteando por uma das estradas mais espetaculares onde nossos carros já estiveram. Um asfalto perfeito que cortava a imensidão dos Andes. Estávamos curtindo cada quilômetro desta jornada. Já passava das 13 horas e a fome apertava. Entramos em um vilarejo que estava estranhamente deserto. Tony, a sua chance de comer alguma coisa tá no próximo quarteirão, hein? Seria a nossa última chance de encontrar um local para almoçar antes de iniciar a descida da cordilheira. O vilarejo, que parecia deserto, na verdade estava em festa. Na praça central, todos os moradores estavam reunidos e comemoravam o Dia das Mães. Estamos chegando à parte final. Bueno, señora, felicidades, felicitaciones. Devido a esta animada celebração, não havia nenhum restaurante ou lanchonete funcionando. Apenas este pequeno mercado. Estacionamos nossos carros na praça, na rua atrás de onde a festa acontecia, para improvisarmos um almoço. E o que poderia parecer um contratempo, na verdade, era um daqueles momentos autênticos que somente o Overland proporciona. Estamos finalizando nosso passeio pelo Canyon del Colca. No momento chegamos em Huambo e não encontramos restaurante. O que fizemos? Paramos para fazer um cup noodles e ó, tadá! Vamos tomar um cafezinho. Tony, por favor, sirva a equipe. Este vilarejo de Huambo marcou o fim do asfalto. Escolhemos novamente a rota mais desafiadora. A descida do alto da Cordilheira dos Andes até o litoral no Pacífico será por terra.
this moment never end? Can we pretend that time is frozen? 'Cause you stole my heart and you know what I want is you. With you, I wanna say that I want is you now. Maybe we can dance the night. Cada quilômetro percorrido era uma lenta conquista nesta dura estrada de terra andina. Estava sendo um verdadeiro teste de resistência para nossos pneus Yokohama novos, para a suspensão dos carros e para a concentração dos motoristas. Think I've got fire running through my veins. 'Cause when you touch me, I understand the flames. I don't O sol iniciava sua descida. As montanhas eram cobertas pelos tons alaranjados, anunciando a chegada da noite. A gente ainda tem 100 km para o nosso destino. 20 graus, no momento 1900 metros de altitude, 18 horas. Com a escuridão, tudo tornou-se ainda mais desafiador. Apesar de toda a dificuldade, não lamentamos em nenhum momento, pois era exatamente aqui onde sonhávamos estar, enfrentando obstáculos e vivendo o Overland em toda a sua intensidade pelos caminhos do Peru. All I want is you now. Maybe we can dance the night. Depois de um dia inteiro rodando asfalto. Que maravilha. 77 E após mais de 300 quilômetros percorridos, finalmente chegamos ao litoral e à cidade de Camaná, nosso destino do dia. Tanques abastecidos, agora precisávamos saciar nossa fome. Havia um único restaurante aberto na cidade, em frente ao posto de combustível. O local era despretensioso, modesto e frequentado por caminhoneiros e trabalhadores locais. Enquanto aguardávamos nossos pedidos, observávamos uma família inteira operando o restaurante com disposição. Esperávamos apenas um jantar funcional, mas o que chegou à nossa mesa foi um verdadeiro espetáculo visual. Pratos cuidadosamente elaborados com apresentação comparável à de restaurantes premiados. A rica gastronomia peruana provou estar até em meio à simplicidade dos estabelecimentos de Camaná. Encerramos o dia que começou no alto da Cordilheira dos Andes e terminou aqui, no litoral do Pacífico. Não perca duas grandes atrações no próximo episódio. Seguiremos rumo ao norte, avançando por perigosas estradas costeiras. Conheceremos as famosas e misteriosas linhas de Nazca. Cruzaremos o deserto peruano rumo ao mágico oásis de Huacatina. Se você gosta do nosso conteúdo, nos ajude a produzir mais vídeos para inspirar e ajudar os futuros viajantes. Inscreva-se no canal, ative as notificações e considere tornar-se membro do Clube Dakar Overland.